Oiê, galerinha! Hoje nós vamos conversar de pronomes. Exatamente! Hoje nós vamos começar a conversar sobre pronomes pessoais. A primeira parte vai ser pronomes pessoais do caso reto. Tia, o que é isso tudo? É muito simples. Você vai ver que você usa o tempo inteiro. Ele é facinho de aprender. Ele é facinho. E você vai ver que você vai começar a empregar corretamente nas frases e observar quais os tipos de pronome que você pode usar. Duvida? Vem comigo. Vem comigo que você vai ver que é mole, mole. Aguenta aí. Gente, então hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais. Antes de mais nada, é bom a gente saber que durante toda a sua vida escolar, tá? Você vai aprender 10 classes gramaticais. Essas 10 classes, você já deve ter ouvido algumas dessas palavras e outras, acho que nem tanto. Mas com certeza, em algum momento você vai ouvir. Ó, turminha, presta atenção. A gente vai ver as classes de palavras: substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. São 10 classes gramaticais que a gente vai estudar aí por um bom tempo, tá? Mas hoje nós vamos estudar ele, eles, os pronomes, tá? Então, vamos focar neles. O que é pronome, gente? Olha, a resposta está no próprio nome dessa classe gramatical. Olha lá, nome. Pronome é uma palavrinha que vai substituir ou acompanhar o substantivo. Ou seja, ela vai substituir o nome de alguma coisa. Fácil, não é? Muito fácil. Então, gente, olha lá. Foca na definição. São palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Mas o que é um substantivo? Você já sabe, né? Substantivo é tudo que dá nome aos seres. Então, por exemplo, mesa, computador, câmera, maçã, tomate, carne, pedra, metal, Bruna, tia Leninha. Perceberam? Todas essas palavras que eu usei agora são nomes. Alguns desses nomes são utilizados para coisas comuns, né? Cadeira, mesa. Então, a gente tem o substantivo comum. E nós temos também algumas palavras que nomeiam em especial. Bruna, tia Leninha, Farmavip, Pullman. Essas palavras, elas são nomes de pessoas, ou de cidades, lugares, ou empresas. Então, são nomes especiais. Nós chamamos de substantivo próprio, certo? Porque dá nome a pessoas em específico. Então, os pronomes vão substituir esse substantivo ou ficar do ladinho dele. Vamos ver mais para frente? O que vai acontecer? Então, olha só. Olha que delícia, gente. Vou confessar uma coisa. Eu dei um nome diferente para essa menina, porque eu não lembrava o nome dela, tá? Me desculpem. Bom, olha que delícia. O que ela está fazendo? Ela está nadando. Então, Maria gosta de nadar. Nessa frase, Maria é o sujeito e Maria é um nome, é um substantivo próprio. Se eu quisesse falar essa frase sem utilizar o nome Maria, o que eu utilizaria? Simples. Eu utilizaria um pronome, uma palavra que substituiria o nome Maria. E qual a palavra que eu utilizaria aqui? Qual o pronome?
ela. Ela gosta de nadar. Viram só? Vou dar outro exemplo. Vejam esses carros, gente. Ó, o McQueen. Nossa, nessa hora o McQueen perdeu, hein, gente? Foi ultrapassado de verdade. Mas quem assistiu o desenho viu que depois ele, ó, passa na frente de novo e ganha a corrida. Carros de corrida são diferentes. Nessa frase, quem são diferentes? Carros de corrida. Carros de corrida é o sujeito da frase, certo? São diferentes é o predicado, é o complemento do sujeito. Carros de corrida também é o substantivo, formado por duas palavras. Portanto, ele não é só um substantivo simples, sozinho ali com uma palavra. Ele é um substantivo composto de duas palavras. Então, carros de corrida é o meu nome, é o meu substantivo. Se eu fosse falar outra frase, se eu estivesse conversando agora com vocês e fosse falar que eles são velozes também, o que vocês acham? Vocês acham que deveria falar assim, olha, carros de corrida são diferentes, carros de corrida são velozes, carros de corrida são bonitos. Vocês acham que ficaria bacana uma conversa natural? Claro que não, né? Ninguém fala assim, ninguém escreve assim. Porque nós podemos, ao invés de repetir o nome, nós podemos substituir esse substantivo, esses nomes, por um pronome. E no caso aqui, qual pronome que eu utilizaria? Eles. Então, vai dar o mesmo sentido. Já que eu estou falando de carros de corrida em cima, eu posso substituir embaixo pelo pronome eles. Olha só como deu sentido e você sabe que eu estou falando dos carros de corrida. Carros de corrida são diferentes. Eles são velozes. Viu só? Deu todo sentido e ficou gramaticalmente muito melhor, não é? Bom, os pronomes, eles podem ser, né? Nós vamos estudar os pronomes pessoais. Agora por um tempinho, os pessoais. E os pessoais, eles vão se dividir em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento ou pronomes de tratamento. Hoje, não fique preocupado, nós vamos estudar um por um. Hoje nós vamos estudar os pronomes pessoais do caso reto. Esses carinhas aí, ó, fique vendo que eles são muito tranquilos e fáceis de aprender. Bom, os pronomes pessoais são os nomes, são as palavras que vão representar as pessoas na hora que a gente está conversando. No ato, no momento da comunicação, da conversa, da escrita. A comunicação, ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer por sinais, pela escrita, pela fala, por imagens. E toda vez que nós utilizarmos palavras que representem, né, que sejam essas pessoas, esses nomes, nós estamos falando dos pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles têm a função de um sujeito. Ele tem a função de um sujeito na frase. Lembra lá? Carros de corrida são diferentes. Eu substituí carros de corridas por eles. Eles são diferentes. Quem são diferentes? Eles. Então, toda vez que tiver a função, toda vez que eu precisar mudar e colocar um pronome, e esse pronome tiver a função de um sujeito na frase, ele é um pronome pessoal do caso reto. Então, olha só. Veja como você usa esses pronomes todos os dias, a todos os momentos. Nós temos dois grupos. O grupo do singular, que é quando eu falo para uma pessoa, ou de uma pessoa, ou de um objeto isolado, ou quando eu estou me referindo a várias pessoas, ou eu estou falando com várias pessoas, ou eu estou falando de vários objetos. Então, nós temos a primeira pessoa, eu,
a segunda pessoa do singular, tu, a terceira pessoa do singular, ele e ela. Viram? Sempre me refiro a uma pessoa por vez, ou a um objeto por vez. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Depois nós temos a galera, né? O plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então vejam que a primeira pessoa do plural realmente é o plural da primeira pessoa do singular. Olha, singular eu, plural nós. Segunda pessoa, singular tu. Segunda pessoa, plural vós. Terceira pessoa do singular, ele, ela. E o plural disso? Eles, elas. Ok? Vejam essa menininha, gente. Olha só. Nós vamos falar da primeira pessoa. A primeira pessoa, quando eu falo da primeira pessoa, eu estou me referindo à pessoa que está falando. Quais são os pronomes da primeira pessoa? Eu e nós. Então, por exemplo, aqui. Eu estou falando. Olha agora. Olha esse papo em dia. O pronome pessoal da segunda pessoa se refere quando a gente fala com aquela pessoa, ele é utilizado com aquela pessoa que a gente está conversando ou quem está ouvindo. Por exemplo, os bebês aí, ó. Tá vendo? Se um bebê que parece um japonesinho estivesse falando, ele estava se referindo ao outro bebê. Ele está conversando com um outro bebê. Então, aí, ele utilizaria quais pronomes? Tu ou vós. No Brasil, a gente também, em português, nós também utilizamos você e vocês, tá? Então, quando nós estamos falando com alguém, nós falaríamos você. É assim que a gente se refere com uma pessoa que nós estamos falando ou a pessoa que está nos ouvindo. Então, tu, vós, você, vocês é a segunda pessoa do pronome pessoal do caso reto, plural e singular. Olha aqui. Eu tenho a galera inteira jogando videogame. Então, se eu estou falando deles, né? Eu vou utilizar o pronome na terceira pessoa. Eles gostam de jogar. Certo? Ele usa óculos. Ele joga bem. Ela joga melhor que eles. Ou então, eu posso falar de um objeto, de uma comida também. Se eu estou falando de um objeto, de uma comida, eu também vou usar o pronome pessoal na terceira pessoa. Se tiver só um, é ele ou ela. Se tiver mais de um objeto, eles ou elas. Simples, não é? Olha o exemplo que a tia colocou aqui, ó. Eu vou visitar meu amigo. O pronome que veio no lugar do nome, que substituiu o nome, foi eu. Esse é um pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa do singular, porque só eu estou falando, não tem mais ninguém, eu estou falando de mim mesma. Pode ser que tenha substituído. Bruna, ficaria estranho. Bruna, vou visitar meu amigo? Não tem como, não é, gente? Então eu preciso substituir o meu nome por um pronome. E aí todo mundo vai saber. Quando eu usar o pronome na primeira pessoa do singular, todo mundo vai saber que eu estou falando de mim mesma. Eu vou visitar meu amigo. Olha outro exemplo. Agora, a gente já tem um exemplo de um pronome pessoal do caso reto, mas da segunda pessoa do singular. Veja, tu queres brincar no intervalo comigo? Ele está afirmando. Ou poderia estar perguntando, mas aí precisaria ter a interrogação. Tu queres brincar comigo? Brincar no intervalo comigo? Né? A palavra tu está no lugar do nome, por exemplo, João. João, queres brincar comigo? Brincar no intervalo comigo?
Então, nós substituímos o nome João por um pronome. Como eu estou falando com a pessoa e essa pessoa está me ouvindo, eu uso a segunda pessoa do singular. Ao invés de tu, que nós não usamos mesmo, né? Nós não utilizamos no nosso dia a dia, não é nosso costume, né? Pelo menos não na nossa região, nós poderíamos substituir por você. Só que aí, ó, prestem atenção, porque o verbo também tem que concordar com o pronome. Veja que eu mudo a conjugação do verbo. Você quer brincar no intervalo comigo? Ou você quer brincar no intervalo comigo? Certo? Mole, mole, né? Ela pensa em visitá-lo hoje. Agora, nós estamos utilizando a terceira pessoa do singular, que pode ser ele ou ela, que é da pessoa de quem nós estamos falando. Olha, mamãe, ela quer me visitar hoje. Ou ela pensa em visitá-lo hoje. Ela pensa em visitá-la hoje. Eu estou falando de uma pessoa. Entender? E ao invés de eu usar o nome dessa pessoa, que poderia ser qualquer um, eu substituí o nome pelo pronome. Então, quando a gente fala de uma pessoa, nós temos que usar a terceira pessoa no singular. Nós somos amigos, nós todos somos amigos. Bom, o pronome você já sabe que é nós. Você lembra? Agora a gente começou a entrar, ó, no plural. Veja que a gente já está com uma quantidade maior, não é verdade? Então, pessoal, só pode ser a primeira pessoa do plural, nós, que é o plural de eu, né? Então, ó, nós, eu tô incluída nesse grupo, eu não tô falando só de alguém, eu estou falando de todos nós juntos e eu estou junto nesse auê aqui. Então, nós, ao invés de eu falar Pedro, Maria, Antônio, Juliana e eu somos amigos, eu posso substituir todos esses nomes por uma única palavra, por um pronome. E como eu estou falando das pessoas comigo inclusa nesse conjunto, eu só posso utilizar a primeira pessoa do plural, tá? Olha agora, vocês vêm me visitar? Ou vós vindes me visitar? Perceberam como o vós e o tu, a conjugação verbal é um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Ele é bem irregular, é bem complicadinho, mas é fácil também, tá? Com o tempo. Aqui, para nós é um pouco mais difícil porque nós não temos o costume de usar. Mas, enfim, eu estou utilizando um pronome pessoal do caso reto na segunda pessoa do plural. Por quê? É da pessoa com quem eu estou falando, a pessoa que está me ouvindo, ó. O menino está falando no telefone com alguém. Ao invés de eu falar, Ana, você vem me visitar? Ana, vem me visitar? Não. Senão, Ana, você vem... Fica redundante, né? Desculpa. Ana, vem me visitar? Não preciso falar o nome dela. Eu já estou conversando um tempão com ela. Eu substituo a palavra Ana por você, que é um pronome que eu utilizo quando eu estou falando com uma pessoa, quando essa pessoa está me ouvindo, tá? O mesmo com vós, é a mesma função, tá? Olha agora, eles estão estudando. Será que eles estão estudando? Ó, eu acho que tem, ó, dois ali na frente que estão só papeando, hein? Saudade de ter a turminha toda assim, viu? Bom, eles é um pronome pessoal do caso reto e está na terceira pessoa do plural agora, né? Porque agora eu não estou falando de uma pessoa ou não estou falando de um único objeto. Eu estou falando de várias pessoas, mas eu não estou junto com eles. Eu apenas estou falando deles. Então, eu poderia dizer assim também. Maria, João, Antônio, Rafaela, Maicon estão estudando. Perceberam que eu não coloquei eu? Então, eu não estou inclusa. Então, eu não posso usar nós. Mas eu listei um monte de nomes porque eu estou falando deles. Ao invés de eu usar todos esses nomes, eu pego todos esses nomes e substituo por um pronome. E o pronome correto é o pronome pessoal
o pronome pessoal do caso reto na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Bom, turminha, deixa eu voltar. Voltei. Turminha, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Não falei que ia ser muito, muito, muito fácil? É muito fácil. Você usa os pronomes e eles são importantíssimos para que a nossa conversa seja uma conversa muito mais correta, menos confusa. E na hora de escrever, você precisa saber empregar corretamente os pronomes pessoais do caso reto, tá? Então, galerinha, eu vou me despedindo agora. Quero mandar um beijo bem grande, mas o beijo tem que ser grandão, grandão. Não vem com esse beijo pequenininho, não vem com beijinho, que eu não gosto. Nem vem, gente. Beijinho pequenininho é para saudade pequenininha. A minha saudade é grande, é gigante. Eu queria abraçar, morder a bochecha, apertar muito vocês. Então, um beijão. Bem grandão. E o meu abraço, que é de urso, que é aquele abraço que é grandão, é fofinho e é forte, que aperta o coração e faz a saudade passar. Então, eu abraço daqui e você abraça daí. E aí a gente vai se sentir abraçado também, tá bom? Então, ó, fecha os olhinhos, abraça, faz de conta que você tá aqui comigo, tá? Que eu vou fazer de conta que você tá aqui. Então vai. Oi, bem forte. Aí, viu só? É assim o nosso abraço. Então, turminha, até a próxima. Ó, fazer todas as lições, hein? Todinhas elas. Tchau, turminha!